Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um Discípulos Podcast e dessa vez nós estamos com o quadro Papo com o Pastor. E nessa noite a gente vai falar sobre aquilo que você já tem ouvido e eu vou repetir a frase, que é essa: Discípulos Podcast tem essa proposta, até Cristo ser formado em você. E para o Papo com o Pastor nós vamos falar sobre um tema que muitos têm dificuldade ou até se esquivam em falar, que é os desafios do pregador itinerante. O que é um pregador itinerante? É aquele pregador que sai de casa, às vezes fica 5, 10, 15 dias fora de casa, pregando, ensinando, fazendo a obra do Senhor em muitos lugares. E a gente vai falar sobre esses desafios de alguém que sai, deixa sua família e enfrenta muitas coisas. E uma delas é a solidão, muitas vezes as tentações e às vezes o desequilíbrio entre o altar e o lar. E para falar sobre um tema tão importante, polêmico e essencial para os dias de hoje, em especial, nós chamamos o diácono Cleiton Correia. Esse diácono Cleiton Correia é conhecido como o profeta, aquele que tem pregado por aí, é itinerante também, apesar de ser diácono, tem esse ministério de evangelista, já prega há mais de 12 anos. Ele vai falar um pouco sobre a sua história e a gente vai falar sobre esse assunto. Então, desde já, o Discípulos Podcast quer dar boas-vindas ao Cleiton Correia, mais conhecido como profeta. Seja bem-vindo, é uma honra para nós, os discípulos, estar com você aqui, meu amigo. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Fico feliz demais, muito, mas muito feliz de participar, de estar aqui com vocês, de toda a audiência aqui. Deus abençoe a todos, né? E estamos aqui para, mais uma vez, participar da nossa parcela como reino. A gente vai fazendo a obra com amor, né? E só gera frutos. Amém, amém. Então, Cleiton Correia, a gente conhece um pouco da sua história, daquilo que você tem feito em prol do reino, pregando em vários lugares, tem a sua família, né? A gente quer conhecer um pouco. Quando eu falo a gente, é os telespectadores que nos acompanham todos os dias, né? A gente quer saber, o Cleiton é casado, com quem é casado, quantos filhos tem, quanto tempo, né? O Cleiton Correia está nessa itinerância, eu falei 12 anos, mas começou desde quando essa questão? Então se apresente um pouco melhor, né? Quem é Cleiton Correia, o profeta, né? Isso. Então se apresente para nós aí um pouquinho, por favor. Isso. Quem é Cleiton Correia? Cleiton Correia é casado, sou casado, muito bem casado. Inclusive, um cheiro para minha esposa, minha flor, Fatinha. Sem ela, o ministério não existe, porque essa mulher me carrega de joelhos, literalmente. Se tem uma pessoa que ora pelo meu ministério, que acredita, que está firme, é ela. Tenho 3 filhos, uma neta já. Prego há 12 anos, realmente. Na verdade, eu costumo dizer que são 12, mas já vem 14 anos aí pela frente. Mas que eu realmente decidi, não, vou ver isso para mim, vou ser pregador itinerante mesmo e fazem 12 anos, certo? Hoje em dia, né, todo começo é difícil. Hoje em dia, não sou um pregador de nome, mas recebo muito convite. Aqui, vivo muito interior, sou do Parnamirim, mas eu prego mais fora do que propriamente em casa, né? Como Jesus disse, não há profeta que não tenha honra fora da sua casa. Então, tem uma agenda aí um pouco abrangente, né? Prego entre 15 a 20 agendas mensais, isso sempre freando, porque é justamente isso que é o nosso papo de hoje, o nosso conflito entre o altar e o lar, para você não desvincular muito do lar, para você dar uma atenção à sua família, para você estar em casa, porque se a gente for fazer o gosto, humildemente falando, você prega 30 dias ininterruptos. Então, eu sempre dosei isso aí desde novo, sempre meus pastores sempre me acompanharam, sempre tive na minha ceia, sempre tive nos meus cultos de doutrina, sempre dirigi culto na minha igreja, sempre ajudei meu pastor, sempre fui para a portaria, sempre fiz tudo que um obreiro tem que fazer, que é cuidar da sua casa, da sua igreja, né, e dar o seu suporte. Que maravilha. Então, assim, você falou que era de Parnamirim. Parnamirim, para quem não sabe, é um município do Rio Grande do Norte. Inclusive, eu também moro em Parnamirim. Também moro em Parnamirim, essa cidade que me acolheu muito bem desde 2021. Estou aqui nessa cidade, nesse estado maravilhoso, né, que é o Rio Grande do Norte. E, assim, quando você fala, né, de
que é casado e que prega, você citou aí. A gente vai falar um pouco aqui, Cleiton, sobre os desafios. E eu separei aqui, acredito que pelo menos uns 8 desafios que o pregador itinerante ele enfrenta, né? Nesse dia a dia de pregação, de lá, de altar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de a gente entrar propriamente dito, você falou que ajuda o seu pastor, culto de doutrina, diácono Cleiton Correia, da onde? Congrega onde? O Varão não falou, fale para mim. Isso. Eu sou da IADERN, Parnamirim, né? Traduzindo, é o quê? IADERN. IADERN Parnamirim é a Assembleia de Deus em Parnamirim. Agora chegou. Isso. Sou da congregação Polo, do setor 6, congregação Rosa dos Ventos 1, um setor bem abrangente dentro de Parnamirim, que tem por pastor nosso amado aqui, ele é um doce de pessoa, pastor Joel Ferreira. Sou de Rosa dos Ventos, moro próximo, sempre decidi me congregar perto de casa, porque às vezes o cansaço, isso e aquilo, tem gente que acompanha pastores, né? Tem um rodízio de pastores aí, e fica acompanhando pastores, e um vai para mais distante, então fica essa... Eu sempre gostei de estar perto de casa, me congrego lá já há 7 anos, e graças a Deus tem dado tudo certo, e assim a gente tem contribuído para o reino. Perfeito. Então, assim, sobre essa questão dos desafios propriamente dito, a gente vai começar. A gente já sabe quem é o Cleiton Correia, que é casado, tem 3 filhos, tem até neto. Pelo amor de Deus, essa carinha de bebê, o cabarra tem neto. Não é possível, não. Me senti agora um ancião. Foi meu ligeiro, caba tão novinho, cabarra tem neto. Pelo amor de Deus. Foi ligeiro. Mas glória a Jesus por isso. Mas vamos lá. Eu separei pelo menos 8 desafios para nós falarmos um pouco aqui. Você tem muito café no bule para poder falar. Alguém que está pregando há 12, 14 anos por aí, né? Tem agendas aí, 15, 20 agendas mensal. A gente vai falar sobre isso, né? Então, para primeiro desafio, eu coloquei aqui como o desgaste espiritual. Vamos lá. O itinerante prega muito, mas às vezes não se alimenta espiritualmente para si mesmo. Como lidar com isso, diácono? Porque assim, alguém que sai durante 15, 20 dias, que é o seu caso, e tem gente que sai muito mais, né? Sim. Tem gente que prega às vezes 30, 35 vezes, porque prega 2 vezes em um dia só. Sim. Eu conheço itinerante assim. Então, como essas pessoas se alimentam? Como vocês se alimentam da palavra de Deus? Porque se você está ali se preparando para poder pregar, em que momento você senta para ouvir? Justamente. Por isso que eu só saio entre, no máximo, 20 agendas mês. Por quê? Porque eu preciso estar na minha doutrina. É aquela fala que todo mundo fala, né? Quem não senta para ouvir, não pode se levantar para ensinar. Então, tipo assim, eu preciso me alimentar também, eu preciso ter uma doutrina, eu preciso ter um pastor. Então, assim, por isso que eu dou prioridade entre 15 a 20 agendas mensais, para não extrapolar fora isso, porque eu preciso estar na minha doutrina, eu preciso entender que eu preciso descer, eu preciso estudar. Por isso que a Bíblia diz que, lá em Eclesiastes 15, se o ferro estiver emboltado, não tem mais corte, vai se aplicar mais força. Por isso que você vê pregadores que vai em igreja tal, prega 5 igrejas diferentes, a mesma mensagem. Por quê? Porque não está afiando a ferramenta. Entendeu? Isso é um grande problema, viu? Esse é um problema. Só para você ter ideia, Cleiton, eu já acompanhei um pastor que também, de certa forma, é itinerante, onde ele pregou a mesma mensagem em 3 congregações diferentes. Então, perceba. Há um demérito nisso? Não acho que não. Porém, se você está ali cheio da palavra de Deus, do conhecimento, da busca, da absorção do conhecimento, da meditação das escrituras, você precisa entregar aquilo que você entende que o Espírito Santo está direcionando para aquela igreja. E não simplesmente dizer o seguinte: eu tenho 3 agendas em 3 dias consecutivos e ali eu não preparei muita coisa, mas tenho um aqui na manga e vou pregar, como é igreja diferente, vou pregar a mesma mensagem em 3 igrejas diferentes. Só que não sabe ele que algumas pessoas acompanham e estão lá. E olha para aquilo e fala assim: ó, pastor
tá vazio, o pastor não tem palavra, o pastor não tá se abastecendo, pregou a mesma mensagem. Ontem lá, aqui é a mesma, sabe? Então, é nesse sentido que eu tô falando e você tava ali colocando muito bem isso. Uma certa vez, essa semana, um colega meu pregador, a gente brincando e tal em si, ele se espantou, porque ele veio me perguntar quantas mensagens eu tenho. Aí eu abri o leque para ele e disse, rapaz, eu tenho 177 mensagens prontas. Eu já preguei, eu acho que em umas 130. Eu domino 47. Mas eu não paro de escrever, eu não paro de estudar, eu não paro de buscar, de cavar. Não sou melhor do que ninguém. Então, eu acredito que se o pregador ele prega 30 dias, ele não vai ter tempo. Ele Exato. não vai ter tempo. Ele não vai ter tempo de orar, ele não vai ter tempo de buscar, de descer, de ler. Então, assim, para dar não é para você aparecer, porque quem tem que aparecer é Cristo. Perfeito. Mas você precisa, sim, ter justamente essa comunhão, esse momento de oração, esse momento de busca. Pronto. Outro amigo meu, quando chegou lá em casa, se espantou, porque eu tenho R$ 3.500 só de Bíblia, fora os livros, fora comentário. Então, assim, não é você chegar e... eu queria... Pronto, outro pregador também, eu sou arrodeado de pregador, disse, eu queria ter as agendas que você tem. Eu disse, mas você queria orar como eu oro? Você queria pagar o preço que eu pago? Não é assim questão de... Não é por mérito. Isso é uma chamada. Uhum. Entendeu? Isso é Sim. uma chamada que Deus colocou no meu coração e acendeu. A saber, eu era o baterista da igreja. Eu tive que escolher ou ficava no louvor e seguia a vida como baterista, que ia dar muito bem também, mas a chamada para pregar foi maior. E assim, Jesus nos colocou e a gente tá firme aí esse tempo. E assim, vamos lá então. Então, você falou do preparo, você falou dessa importância de ter que se preparar para poder estar sempre ali com mensagens, mas quando você começa a sair, como é que você lidar, ou como é que você enxerga isso, já que você é rodeado de pregadores, de itinerantes, como é que você enxerga isso? Como é a sua visão e aquilo que você vê por aí em relação à ausência do lar? Porque uma vez que você sai, veja lá, uma vez que você sai 15 vezes para pregar, 20 vezes para pregar, são 20 vezes que talvez, né, dependendo de alguns contextos, você está sem a família. Porque muitas agendas você não consegue cumprir com a família, né? E aí você vai falar um pouco disso, eu queria entender um pouco disso. Suas agendas são perto, são longe, todo dia você está em casa. Como é que funciona isso para você em relação a isso? Atender as agendas e a questão da ausência do lar. Então, como eu sempre prezo por estar com a minha família sobre o altar. Como assim estar com a família sobre o altar? Principalmente culto de família. Eu prego em todas as áreas. Eu prego para jovem, eu prego para senhora. Eu sou chamado para pregar em vários cultos. Missões, senhoras, novos convertidos, principalmente família. Eu sempre faço questão de levar minha família, minha esposa e meu filho. Quando um não vai, o outro vai, ou se não, os dois têm que estar. Porque uma vez um pastor perguntou, fulano ainda está casado? Porque eu só vejo ele nas agendas sozinho. Exato. Então isso é uma importância. Se você não conseguir conciliar o altar e o lar, vai findar dando errado. Porque a Bíblia diz que aquele que não conseguiu cuidar da sua casa, como é que vai cuidar das coisas do Senhor e das coisas fora? Exato. É pior do que o infiel. E negou a fé. E negou a fé. Então, amo pregar, gosto de fazer a obra, isso e aquilo. Porém, minha família está em primeiro lugar. É a base que a gente tem. Deus, família e depois ministério. E esse é um erro de muitos pregadores, porque colocam o ministério acima de tudo e quer virar, quer estourar. Aí, tudo que cresce demais, você finda não acompanhando. Quem nasce grande é gigante. E gigante nem existe. Exatamente. E quem Entendeu? nasce grande é anomalia, é monstro.
você precisa aí dar o passo, cada ao seu passo. Perfeito. Por exemplo, hoje em dia, quem entra na minha rede social se espanta, porque veio em grandes templos, veio em grandes congressos, veio em muitos... Mas eu tive um preparo para isso. Eu não fui direto para o congresso, eu atendi muita gente, eu fui para círculo de oração, muitas vezes esperar uma oportunidade para dar uma saudação, para poder... É assim que se começa. Então, vai o meu recado aí para os pregadores iniciantes e para aqueles que ainda também... A humildade é a base de tudo. É a base de tudo. Por isso que eu digo que a gente tem que reservar um tempo para poder fazer aquilo que foi chamado para exercer. Por exemplo, eu recebo muito convite. Vai ter o congresso de senhoras assim, o tema é esse. E é muito deselegante você receber um tema, tá lá estampado na camisa de todo mundo. Você chega na igreja, tá a igreja é a coisa mais linda do mundo. Lá com um painel, com tudo. E você pregar numa coisa que não tem nada a ver. Tem gente que faz uma salada mista. Então, assim, eu sou muito apregado nisso aí, sabe? Cada um tem uma forma, não descarto ninguém. Porém, você recebe temas para pregar. Então, se você não se preparar, como é que você vai fazer? Se você não tiver tempo, como é que você vai fazer? Perfeito. Entendeu? Porque senão você tá, como eu disse, volto e torno a repetir. Se o ferro não tiver o corte, ele vai perder a força. E quanto mais força se coloca, mais fadiga se traz. Uhum. Esse é o meu pensamento. E assim, eu queria abrir um pouco mais o leque aí. Quando você fala disso, dessa questão da ausência do lar, existem pregadores itinerantes, você não tocou nessa parte, mas eu queria tocar nessa ferida, da seguinte forma. Tem gente que recebe agendas distantes, de outro estado, às vezes até outro país, né? E fica ali 5, 10, 15, 20 dias fora de casa, atendendo a agenda, porque vai fazer um tour, por exemplo, aqui no Nordeste. Temos muitas igrejas aqui no Nordeste. E esse pastor, ele prega em 5 igrejas durante ali 10 dias. E não traz a família, não traz a esposa, né? Em especial a esposa, não traz ela. E fica 10 dias. Aí o varão fica só. O varão tá corrido porque tem muito lugar para pregar. Tem amigos para visitar, muitas das vezes. Tá em evidência, tá no holofote. Isso. Às vezes o varão é alguém que tem uma boa eloquência, uma boa palavra, tem uma boa aparência, tem rede social, aí começa a surgir as vulnerabilidades da vida de um pregador itinerante. Esse é mais outro desafio dentro dessa questão da ausência do lar. Porque se eu não estou com a minha esposa, eu estou exposto e vulnerável. Concorda comigo, Cleiton? Sim, com certeza. Porque andar por aí dessa maneira, você fica cada vez mais exposto. E no mundo que a gente vive hoje, no mundo de rede social, a gente é muito observado e atacado. Então, quanto mais você está exposto, mais você está vulnerável. E se você está com a sua esposa... Por que eu estou falando isso? Porque que eu observo? Muitos pregadores itinerantes fazem questão de não trazer a esposa por conta da questão do custo. Porque, muitas das vezes, a igreja que o convida não vai pagar a passagem da esposa. E ele não quer tirar do seu próprio bolso. Então, sacrifica a própria vida e coloca o seu ministério e a sua família em risco por conta de um capricho, por questão de dinheiro. É isso que a gente está vendo por aí. E eu acho isso muito perigoso, né? A pessoa se afasta do lar, fica querendo simplesmente viver sobre isso. A gente vai falar mais na frente da questão de quando o ministério itinerante ele é a base da sua vida, de sustento para a sua vida. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas ele quer cada vez ter mais lucro porque está pregando por aí, ganhando oferta, e para poder sobrar um pouco mais, não traz a esposa e fica ausente de casa. Eu acho isso muito perigoso. Eu queria te ouvir, já que você conhece tanto aí. O que você pensa sobre isso, Cleiton? Perigoso, isso é ensurdecedor quando se fala na questão de família. Já disse, esse é um erro dos pregadores. Como eu toquei e falei, eu sempre fiz questão de estar com a minha família. Minha esposa, ela não é muito de viajar, não. Entendeu? Mas, graças a Deus, a gente, né, hoje em dia tem o nosso transporte, tem como se locomover e tudo. Ela tá perdendo mais o medo, ela tá querendo mais ir. E, infelizmente, não é diferente do mundo. Algumas igrejas, alguns irmãos, nem todo mundo que tá lá tem o coração voltado a Cristo. Já teve igreja de eu ir pregar. E justamente como você fala, a pessoa tem uma boa oratória, tem uma boa desenvoltura
domina o que faz, assim, isso, aquilo, se veste bem. Muitos pregadores, amigos meus, sempre falaram, caramba, o profeta se veste top, impecável. E ele tira a leitura da igreja onde ele vai pregar. Então, assim, já teve igreja de eu ir pregar, de eu estar com esse pneuzão aqui. Quem é que não vê isso aqui? Todo mundo vê. De eu estar com a minha esposa, e sempre faço isso, sempre farei, sempre vou fazer. Quando minha esposa está presente, eu faço questão de apresentá-la, porque sem ela meu ministério não existe. Já teve igreja de eu terminar de pregar, ir lá fora, esperar pastor, porque não, a gente vai ali jantar e tal, ainda quero conversar com você, só um minutinho, tá lá, junto com a minha esposa, ou muitas das vezes até minha esposa ir tomar água com meu filho e tal, chegar irmãs e dizer, nossa, que palavra, que desenvoltura, parabéns, não sei o quê. O irmão pode me ceder seu WhatsApp e você vê nos olhos que não é nada, não é porque eu não sou daqui, eu queria levar o irmão lá na minha igreja, isso aqui é minha esposa, peça aqui a ela que dá certo, entendeu? E isso é um perigo. Hoje em dia, se você não vigiar os casados, como também os solteiros, Satanás está aí para justamente querer derrubar. Porque o problema é uma coisa, para subir é uma coisa, para cair é 2 palitos, irmão. É rapidinho. Se não vigiar, você dorme, você brinca e você vai à praia. Satanás nem dorme, nem brinca e muito menos vai à praia. É 24 horas buscando quem possa tragar, igual diz Efésios. Então, se você não estiver ali firme, com a cabeça no lugar, com os pés em Jesus e com o coração voltado para aquilo, você, uma hora ou outra, vai deixar a tua família de lado. E não é só a família que se perde. Aquilo que você tanto almejou, um ministério abrangente, bom, maravilhoso, você perde família, perde ministério, perde reputação. Exatamente. E para recuperar... E de verdade, aprofundando mais sobre isso, a gente tem visto, infelizmente, tá? Infelizmente, a gente tem visto homens de Deus, que continuam sendo homens de Deus, porque Deus restaura, tá? Sim. Mas que perderam até suas famílias, né? Por conta dessa não vigilância nesse processo da itinerância. Se empolgam tanto com a questão da visibilidade, daquilo que Deus está fazendo na vida dele, através da vida dele. Deus o abençoa, dá uma palavra, dá ali o dom, né, de sabedoria, da aplicação daquela palavra, e ele tem crescido, tem se desenvolvido, tem ganhado notoriedade, sim, enfurece, fica de maneira efusiva com isso e acaba esquecendo que tem uma família, que tem um lar, que não pode ficar tão ausente. E isso vai, questão de criação de filhos, meninos crescem sem o pai estar presente muitas vezes, e a mulher sente falta, porque de verdade, nós somos seres humanos, Cleito. Nós somos seres humanos, nós temos necessidades fisiológicas. E os irmãos que estão ouvindo aqui estão me entendendo. As páginas, licença aí, as páginas de fofoca gospel, meu irmão, todo dia mostra aí. Tem uns. Olha, queda de outro. Tipo assim, não sou um pregador de nome, mas Jesus tem me levado em muitos lugares, principalmente no interiorzão aí do nosso Rio Grande do Norte, pregando aqui na capital. Tá chegando convite para fora, para Recife, para Ceará, para Alagoas, o Nordeste aí mais perto, mas justamente, como eu sempre digo, pé no chão e sempre a família em primeiro lugar. Porque, meu irmão, você pega uma agenda dessa, já viu o cavador de agenda? Ele vai lá tem 2 agendas, ou uma no máximo, 1 ou 2, vai pregar em um congresso e tal, 2 dias, por exemplo, em Recife, aí ele já sai cavando, ele não quer ir fazer o seu exercício e voltar, não, ele quer ir, quer falar com mais 3 pastores para arrumar mais 3 agendas para ele ficar lá. E justamente isso é o perigo. Você fica em uma pousada, você vai ver mulheres bonitas lá na igreja. Isso Exatamente. Pode acontecer, como aconteceu o exemplo que eu disse, de uma varoa vir. E se você, como a gente disse, bem claro, bem aberto, nós somos homens. Exato, temos necessidades. Ah, não, eu sou igual a José, vigia, profeta. Olha, porque assim, vamos lá. Olha um contexto desafiador. Sua mulher está naqueles dias, vocês estão se afastados de corpo já há 1 semana,
e você vai viajar para passar mais uma semana fora. São 15 dias, tá certo? 15 dias. Se o varão tiver bem de saúde, o varão tá naquele modelo. Ele tá ali, entendeu? Só Jesus na vida dele. Tá. A varoa, por outro lado, aqui do mesmo modo. Aí aparece uma Dalila, uma atribulada dessa. No momento de fragilidade. Ele acabou de sair do altar. Mas ele é homem, ser humano, tem necessidade. Quanto de risco isso acontece? Isso não acontece uma vez, nem duas, nem três. Acontece praticamente todas as vezes que esses itinerantes viajam. Como é que ele lida com isso? Às vezes vão estar fortalecidos, às vezes nem tanto. Já, E esse é o desafio. já teve exemplo já teve agendas de eu atender, de eu ir atender a agenda, e quando terminou a agenda, por exemplo, eu vou pregar lá em Ceará-Mirim. Sou de Parnamirim, saio, atravesso do Lodebar todinho, vou lá para Ceará-Mirim, vou lá para João Campos, para Macau, como já aconteceu. Ah, mas veio pessoas de Massaranduba, por exemplo. Aí tem uma irmã lá que, o senhor tem como me dar uma carona e tal? Aí você tem mais alguém para ir? Aí eu e a irmã sozinha num carro, não, profeta. Chuta que é laço em nome de Jesus. Vigia. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Mas eu sou... Meu irmão, deixa eu só abrangendo aqui rapidinho. Adão e Eva. A serpente conversa com Eva, certo? Certo. A ordem foi dada a Adão, certo? Certo também. Ok. Se Satanás, tipologicamente falando, serpente, se ele chega para Adão de chifre vermelho, de cauda, de rabo, de tridente, pegando o fruto, dizendo coma, Adão ia comer? Negativo. Não, irmão. Ele é sarcástico. Ele vai primeiro em Eva. Então, quem vai até Adão? É Eva, uma mulher nua, que dormia com ele todo dia, chamando ele de amor e dizendo, come. Tá entendendo? É isso que a gente tem que vigiar. Não, mas eu sou o fortão. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17. E faz da carne do seu braço a sua força. Não é que eu não possa confiar em você. O problema dessa palavra é quando a gente tira a confiança de Deus e coloca na força do seu braço. Perfeito. Vá não, irmão. É isso aí. Sem Jesus dá errado. Exatamente. E quando a Bíblia fala sobre isso, fugir da aparência do mal, Isso. fugir da aparência do mal é o mal nem apareceu. É você suspeitou que ele vai aparecer, você já corra. Entendeu? É exatamente isso. É fugir da aparência do mal, né? Porque se ele tá vindo por essa calçada, eu automaticamente atravesso e vou para outra. Não vou dar minha cara a tapa e dizer assim, eu vou passar para ver o que acontece. Não faz isso que não vai dar certo. Então, eu acredito muito de verdade e aqui me permita, viu? Quando você falou 15, 20, eu ainda achei muito, isso, varão? Ainda achei muito tempo. Só que, para entendermos aqui o contexto, o Cleiton, ele anda muito aqui dentro da cidade. Isso. Significa dizer o seguinte, que ele prega hoje aqui em Parnamirim, amanhã em Natal, amanhã Goianinha, em Petrópolis, isso. depois em Goianinha. Significa dizer que todos os dias ele está dormindo em casa. Isso. Aí dá para fazer 15, 20 Isso. agenda. Aí dá tudo certo, tudo tranquilo. A questão toda, a problemática toda que nós estamos tocando aqui, a gente abriu mesmo esse leque aqui nesse ponto 2, né? Esse desafio 2, que é a questão de viagens mais distantes, onde você fica longe, literalmente, da família, né? Por 5, 10, 15, às vezes 20 dias. Isso sim é perigoso. Então a gente vai para um outro ponto que tem tudo a ver com isso, que é a tentação do orgulho. Uma vez que você está pregando demais, uma vez que você está sendo evidenciado, convidado, porque é assim, né? A gente prega no congresso, a gente pega aquela palavra que a gente já domina, né? Aquela palavra boa que Deus nos deu, aquela revelação poderosa. E a gente fala assim, ó, fui convidado para um congresso, né, de homens. Pega aquela palavra e larga. Pô, Larga o aço vou lá. virar Jesus, tudo. Jesus abençoa, salva, batiza, cura. Jesus faz e opera. A gente ali, o vaso de barro sendo utilizado por ele, o que é que vai acontecer, evidentemente? As pessoas vão falar assim, ó, varão, eu quero tu ir na minha igreja. Eu quero estar. Os convites começam a aparecer. Não é assim que funciona? Isso. Perfeito. A gente começa a ser tal. Aí tá a questão do orgulho, desse ponto aqui que a gente está tratando. Como lidar com a tentação do orgulho? Porque de verdade, querido, a gente pode ser homem de Deus como for. Vamos ser sinceros aqui, tá? Tá. Esqueça a câmera, tá? Eu e você sim, aqui. Sim, vamos lá, nós dois. Vamos ser sinceros. Nós gostamos de tapa nas costas.
de elogio. A gente gosta. Todo ser humano gosta do aplauso, do reconhecimento. Aí eu te pergunto, você que é pregador itinerante, que deve ter sofrido isso, vamos dizer assim, ao longo desses 12 anos. Como lidar com isso, Cleito? Sofrido? Eu ainda sofro até hoje. o maior perigo é o orgulho. Se a gente... rapidamente aqui. Sim. Quem foi o maior orgulhoso? Satanás. De onde surgiu o orgulho? Satanás. Ezequiel 28, 18. Do 28, do 35 para frente. Subirei as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isso. E lá estabelecerei o meu trono. Isaías vai dizer, como caíste, ó estrela da manhã, tu que deliberaste as nações, filha da alva, tu dizia no teu coração, subirei as mais altas nuvens, e lá estabelecerei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser igual a Deus. Isso é orgulho. A Bíblia diz que ele andava nas pedras da fogueira. Sabe onde é que fica as pedras da fogueira? Debaixo do trono de Deus. Então, assim, quando você deixa o orgulho entrar, irmão, Deus não atende a soberbos. Deus mas ele Deus não lembra logo de Lúcifer. resiste a um coração aquebrantado. Exatamente. Quantas vezes eu fui pregar e o pastor da igreja, os dois extremos, tá? Olhou ao final do culto e disse, pregador, fica de pé, por gentileza. Tá vendo, igreja? Quando você vem cheio de Deus, você prega uma mensagem simples, sem muito arrodeio, sem muito para lá e para cá, todo mundo entende, a igreja glorifica, os céus é abençoado, tem vida para Jesus no altar, pessoas batizadas, e é isso, a simplicidade do evangelho. E quantas vezes eu já fui em igrejas que o pastor olha e diz, eu já vi muitos pregadores passar por esta tribuna, pregar a mesma mensagem, mas nenhum pregou do jeito que você pregou. O orgulho é um problema hoje em dia. Por quê? Porque se você for olhar, eu vou em muitas igrejas, hoje em dia eu já sou conhecido, já tenho não sei quantos seguidores no Instagram, recebo agenda. Por exemplo, não tenho mais agenda, só tenho agenda agora, os 2 últimos domingos de dezembro. Daqui para frente já fechou tudo. Então, isso é um perigo. Se você não souber lidar com isso, como às vezes alguns amigos meus falam, o nome das agendas de Parnamirim é Cleito. Para pregar em Parnamirim tem que pedir a benção a Cleito. Se você não souber fazer isso aí, meu irmão, se você não tiver um centro ali e você tiver humildade no coração de dizer, é Jesus, não é eu não. Porque Jesus corria da fama e a fama corria atrás de Jesus. Entendeu? Jesus se abstia de tudo isso, mas a fama vinha atrás. Hoje em dia a gente está na geração contrária, meu irmão. Exato. A geração que quer fama, que quer aparecer, que quer status, mas não entende que quando a gente quer aparecer, aí Jesus desaparece. E quando a gente faz questão de se esconder, Jesus faz questão de lhe aparecer. Entenda, Ivan. Você pode pregar da chaleira voar. A glória é de Deus. Isso. Você pode louvar de lá no último timbre. A glória continua sendo de Deus. Pode pastorear a maior igreja que tiver. A glória é de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Perfeito. Então, cuidado com o orgulho, pregadores. Cuidado com o orgulho. Porque a queda é grande. E falando de orgulho, a gente precisa entender que, bem colocada essa sua última fala, de que se você prega, as pessoas aceitam Jesus. Se você prega, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Se você estende a mão, as pessoas são até curadas. Isso é simplesmente a ação do Espírito através de você. A glória não é sua. A glória sempre será daquele que depositou dentro de você uma unção. Você é apenas barro, pó, poeira. Só isso. Sem Jesus, meu irmão, eu sempre digo isso a todo mundo. Sem Jesus dá errado, não tente. Não porque eu sou assim, eu sou assado. Não, eu não sou nada. Quem faz é ele, quem tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por exemplo, uma certa vez eu demoro um pouquinho a ler a Bíblia, porque eu leio estudando, certo? Vou nem dizer quantas vezes eu já li ela todinha para não causar aqui. Mas
Eu passei 26 dias para montar o sermão do Bom Samaritano. Montei, top. Disse, pronto, agora vou estourar tudo. O que vai virar de cabeça para baixo a igreja. No outro dia eu vou trabalhar. Aí eu vejo um rapaz catando lixo. Eu olhei, parei, eu disse, Senhor, tem misericórdia. O bom aqui, né? Tem misericórdia, Senhor. E passei. Foi 3 passos, Ivan. 3 passos. Pai, Filho e Espírito Santo. No terceiro, eu escutei claramente, igual você tá me escutando. Não foi negócio de, eu senti na mente, no coração. Não, eu escutei. Vai passar de largo, pregador. Estudou pra quê? Orgulhoso. Volta. E eu voltei. E no coração queimando. Aí sim, chegou no coração. Tiago. Que Tiago? E Tiago saiu sozinho. Tiago, ele deu um pulo para trás. Eu disse, você não precisa estar nessa situação, não. Volta para casa. Um caminhão, Tiago, não tinha capacidade de frear para você na velocidade que ele vinha. Existe uma senhora agora, de joelho, dizendo, Senhor, Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Eu não sei onde Tiago está, mas o Senhor sabe. Manda o anjo agora e buscar Tiago. Ele disse, você é o anjo? Eu disse, não sei. Tá com fome? Vamos comer. Levei ele, comeu um lanche, dei uma passagem a ele, ele foi embora, nunca mais ouvi Tiago. Passou 9 meses, uma gestação. Fui pregar num congresso lá em João Câmara. Oxe, vida para Jesus, vida batizada, deu top. Quando terminou, lá vem um homem. Pai do Senhor, pregador, que mensagem. Eu disse, amém, meu irmão, obrigado. É Jesus. Ele se lembra de mim? Eu disse, não. Ele disse, eu sou Tiago. Meu amigo, isso quebra qualquer um. É Deus quem faz. Eu sou Tiago. E eu queria te apresentar uma pessoa bem pequenininha. Vem cá. Essa daqui é Dona Josefa. Ela olhou para mim e disse, é ele? Aí ele disse, é o anjo que a senhora orou para ir me buscar. É isso que Jesus faz. Eu não prego por fama, eu não prego por dinheiro, eu prego por almas. Como eu sempre costumo dizer, estamos do final do ano quase para lá. Sim. Para a honra e glória de Jesus. Hoje, até agora, já foram 263 almas nos pés de Jesus. Prega na palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. É Ele que faz. É Ele que faz. Você é apenas um barro. Isso. Poeira. Não se esqueça disso. Mas tem gente que acha e quando chega onde quer chegar. Por isso que foi bem colocado. Eu prego muito aqui na cidade. Como diz você, eu durmo em casa todos. Embora que seja distante, mas dá para voltar. Sim. Eu tenho muito medo. Porque a oração de todo pregador me leva, me faz voar. Sopra meu nome. Sopra meu nome. Mas e aí, quando eu chegar lá nos 15 dias fora de casa, nos 10 dias fora de casa? Será que eu vou ser a mesma pessoa? Exatamente. E a minha família? Isso. E como você falou mais para trás, nem todo pastor, meu irmão, vai dizer, traga a sua família. Tu tem que bancar, irmão. Isso. E eu espero que você banque. E é isso que ninguém... Eu espero que você banque. Justamente. Quando Deus soprar o seu nome, Cleiton, eu espero que você banque. Porque eu tava falando aqui nos bastidores, né? Você tava falando para ele aqui nos bastidores. Isso. Não sou pregador itinerante, não tenho essa pretensão. Deus conhece meu coração, mas de vez em quando alguns pastores me chamam e eu vou pregar. Estava por esses dias pregando em Recife. Fiz questão de levar a minha esposa. Foi eu que banquei. Levei. Dormimos na casa da família dela, dormimos lá. No outro dia pregamos, né? Ela estava comigo, depois voltamos para casa. Nossos filhos ficaram aqui, nós fomos para Recife, preguei e voltei com ela. E de verdade, melhor coisa da vida é tu viajar com a tua mulher, varão. Você é doido. É bom demais. Bom demais, rapaz. Tu tem uma intercessora, tu tem alguém para dar um cheiro antes de dormir, irmão. Tu não tem noção do que é isso, não. Essa negada que vai pra rua pregar e deixa a esposa em casa pela madrugada. Minha esposa é a minha maior crítica. Rapaz, sobre isso aí. Eu acho que ela conhece a metade das minhas sobre isso. Falas. Eu acho que só muda o endereço, porque Dani é do mesmo jeito, tá? Toda vez que eu tô pregando, tô ministrando, tô ensinando, tô fazendo alguma coisa no altar, primeiro rosto que eu olho é o dela.
Quando eu olho pra ela e eu sei a posição que ela fica quando tá prestando atenção e tá gostando, aí eu falo assim, Isso. posso continuar. Isso. Quando eu olho pra ela que eu vejo aquela carinha dela, tipo assim, não tá fluindo não, viu? Eu peço logo graças a Deus e misericórdia pra poder Deus, de alguma forma, me conduzir. Exatamente. Isso. E minha esposa é muito sincera. Meu filho, hoje, o Espírito Santo desceu uma gotinha aí sobre você. Já teve agenda de eu achar que foi top. Ela disse, você não pregou, foi nada. Então, essa é a importância. Exatamente. Eu vejo o brilho do Espírito Santo sobre a minha esposa ao olhar para mim e dizer, hoje você não pregou nada. Você foi uma máquina automática que você já domina o sermão. Então desça. Ela, sem saber, ela passa essa mensagem. Exatamente, é isso aí. Essa é a importância de É você isso estar aí. com a sua família, de você conciliar família, lar e altar. Nunca negocie esse princípio de você estar entrelaçado. É um cordão de 3 dobras, família, lar e altar. É isso aí. E assim, e Indescritível. partindo sobre isso, a gente vai falar agora sobre o quarto ponto, quarto desafio, que é a questão da solidão no caminho. Você hoje não sofre muito isso, porque prega muito aqui na cidade, no interior e tudo mais, no máximo passa ali uma noite, depois volta e Isso. tudo mais, mas muitos pregadores, eles vivem uma vida solitária. Porque não levam a esposa, estão normalmente sozinhos, dormindo em quarto de hotel, pousada, e acaba que você passa ali dias, você e Deus. Como lidar com essa situação? Você que tem contato e convive muito aí com o itinerante. O que é que eles dizem normalmente sobre essa questão de solidão, de estar ali sozinho nos lugares, passar muitas vezes a tarde, o dia inteiro e só a noite para pregar? Justamente. Conheço alguns e chegam a falar de... varão, infelizmente, minha esposa, né, tá com um neném novo. Aí a gente se preocupa, é aí que a gente tem que sair e tal. E eu não consigo muito ver o crescimento dos meus filhos. Isso é um erro, mano. Isso é um erro. E às vezes, a saída fora nem compensa muito, porque você vai botar passagem, você vai botar hospedagem, muitas das vezes a igreja nem dá, você vai se confiando nas agendas, isso e aquilo, e quando você vai olhar, era melhor você estar em casa, dormindo todo dia, atendendo a agenda por ali, e pronto, você entregar. Porque se fosse, vou usar a sua palavra, tá? Se fosse você e Deus, mas às vezes Deus até sai fora, fica só você, Exato. o cara tá num quarto de hotel, perto de uma praia, ao invés de ser você e Deus, de descer, de buscar de isso e aquilo, não, cara, vou pra praia, tô aqui em fulano de tal, na praia, Jesus é bom, lindo e maravilhoso. E a esposa? Você talvez tenha um café da manhã maravilhoso na pousada, sai pra comer num restaurante e a esposa tá tomando o que de café? Entendeu? A questão da solidão é um perigo. Volto e torno a dizer, você tá sozinho, pra Satanás armar um laço, irmão. É 2 palitos. 2 palitos, não chega nem no primeiro. Satanás armar um laço, você vinha e me dá teu WhatsApp. Irmão, você troca ali o WhatsApp. Por quê? Não, porque eu quero levar na igreja. Aí você deu uma paz do Senhor, irmão. Tá onde? Eu tô numa pousada ali pertinho. Já vi gente falar isso e acontecer. Eu já vi pastor chegar e dizer pro meu pastor presidente: pastor, me troque de congregação urgente, porque tem uma irmã lá que se o senhor não me trocar eu vou cair, ela tá em cima de mim direto, eu já dei várias indiretas para ela, para o marido, isso e aquilo, já disciplinei até quase. E a mulher não é uma enviada do inferno. Então, se você não vigiar com a solidão, o cara que ele... Justamente, eu não saio muito assim, muitos dias. Já teve tempo de eu sair 3 dias, isso e aquilo, porque é um interior longe, né? Sim. Então, mas eu sempre prezo em ficar ou em casa dos pastores, que sempre me acolhem, ou então, justamente numa pousada próxima, que eu possa estar ali perto do pastor. Mas dizer que eu vou ficar na beira da praia sozinho, meu irmão, pode até ficar pela circunferência, mas a solidão é um perigo. Exatamente. Porque, como diz você, muitas das vezes a gente, ser humano, não está nem muito bem em casa. Uhum. Não, mas é pregador, tem que estar bem. Não, irmão.
Eu sou ser humano, dotado de Exato. falha e defeito como qualquer um outro. Exatamente. Entendeu? Uma vez eu escutei de um pastor, quer conhecer quem sou eu? Pergunta à minha esposa. Passa uma semana lá comigo lá em casa. Aqui, em cima do altar, é todo mundo santo, é todo mundo crente, é todo mundo na parte do Senhor, todo mundo certo. É não, irmão. A solidão é um perigo. Não vá nesse caminho aí não, que Satanás arma o laço e Mas o cara... muitas das vezes, Cleiton, alguns pregadores, alguns pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, eles se descabelam por esse caminho por conta da questão financeira. Porque muitas das vezes, né, 90% das igrejas, elas dão uma oferta, abençoa o pregador. E tá certo, tem que fazer isso mesmo, né? O pregador, aquele que ensina, aquele que leva a palavra, é digno de duplo honorário, tá certo. É bíblico. Então, por conta disso, de que algumas igrejas abençoam, da oferta, aquele negócio todo, e aqui eu já queria abrir um parênteses dizendo o seguinte, não é o seu caso, mas eu conheço alguns que cobra para pregar. Cobra. Para mim, de verdade. Ele pode ser quem for, tá? Se tiver me ouvindo aí, é para você esse recado. Para vocês, no plural. Aquele que cobra, que estipula o valor para poder ministrar, já desviou e não sabe. Tá. Se você for olhar em todas as minhas agendas que eu posto, não cartazes, tá? As agendas, todas elas, eu vou referenciar, pregamos em tal lugar, Deus fez isso, Deus fez aquilo, foi uma honra voltar a essa casa de oração, enfim. Mas lá embaixo, tá lá, prego por amor. Tá lá o hashtagzinho, todas elas, pode entrar no Instagram, você vai ver, prego por amor. Pode ir lá, vá lá agora ou depois do podcast, @Cleiton Correia Oficial. Prego por amor. Pregar me faz feliz. Palavra profética, que é o nome do meu ministério. Geralmente a gente vai, o pessoal, a igreja em si, os membros vão para a igreja para ser abastecidos, sim ou não? Sim. De uma palavra, sim ou não? Pronto, para mim, pregar me abastece. Eu prego por amor. Faz 12 anos que eu prego. Nunca, quero deixar bem claro para todos que estão me ouvindo agora, nunca, nenhum pastor, nenhum dirigente de culto, nada, nenhuma igreja pode dizer, ele cobra. Se disser é mentira de Satanás, que é o pai da mentira. Mas eu nunca estipulei nenhum valor para pregar. Certamente, a gente vai, a igreja nos ajuda com ir, com ouvir e com alguma coisa para a gente trazer para casa. Mas eu nunca fui esse homem, não desmerecendo quem faz, ou quem... Não quem cobra, que quem cobra eu desmereço mesmo. Mas não desmerecendo quem diz, eu vivo da obra. Sim. Eu nunca gostei. Eu, Cleiton Correia, nunca gostei. Eu sempre trabalhei. Eu já fui porteiro, eu já fui garçom, já fui recepcionista, já fui motoboy, já fui chapa de descarregar caminhão, já limpei mato para levar as coisas para casa. Minha família, meus amigos mais próximos, todo mundo me conhece. Se tem uma coisa que eu não sou, é preguiçoso. Já trabalhei em o que você imaginar. Eu já tenho 2 carteiras cheias quase. Então assim, mas eu sempre trabalhei. Nunca quis ser pesado a seu ninguém, ao ponto de chegar e dizer, eu vou, pastor, é tanto. Não, pode ser 200, pode ser 500 mil reais, pode ser 10 reais. Estipulou, cobrou, tá errado. Eu sempre prezei por isso. Eu sempre costumo dizer, eu não vivo da obra, eu vivo da fé. Já teve dias, irmão, de eu estar desempregado, minha esposa também, a gente orar para dizer, Jesus mandou uma agenda aí, em cima da hora mesmo, para a gente jantar. Entendeu? Já teve igrejas de eu ir, igrejas grandes, eita, pila, agora só eu vou sair daqui, e nem foi o que eu esperava. Já teve igreja de eu estar com o meu aluguel atrasado. Isso eu não esqueço mais nunca que Jesus fez por mim. Por isso que ele disse que ele é o dono do ouro e da prata. Eu fui pregar, tinha 6 pessoas na igreja. Uau. 6. Terminou o culto, a irmã me chamou e disse, com o esposo dela, e disse, irmão, me fala aí seu Pix. Eu vou botar uma benção lá pra você. Aí, beleza, eu dei a minha chave e tal. Quando é fé lá, né, a gente precisando ali, aluguel atrasado do Senhor Jesus, tomara que chegue alguma coisa, que a gente corre atrás do restante. Quando eu abri lá, tinha lá 600 reais. Aí eu, irmã, a senhora errou aqui. Ela disse, não, chegou quanto aí? Eu disse, eu acho que a senhora ia fazer 60 reais, né? Eu acho, alguma coisa assim. Ela disse, chegou quanto? Eu disse, 600 reais. Eu disse, não, é isso mesmo. Eu acordei com esses 600 na cabeça.
Fui trabalhar, liguei o rádio do carro, não foi, amor? De frente pro marido dela. O rapaz lá no rádio falando 600, eu olhava para uma placa de carro 600, eu não entendi. O senhor pregando, falando nos 600 e tal. Aí eu entendi que era o que o senhor estava precisando. Eu disse, pois deixa eu te dizer, sabe quanto é que eu pago de aluguel? Ela disse, não, de R$600. Sabe quanto é que era para me pagar? Segunda-feira passada, sabe que de hoje é quarta. Jesus mandou. Vou fazer o Pix agora. Fiz na frente dela, pro rapaz, pro dono da casa. Isso é você se entregar à obra e fazer a obra com amor. Jesus cuida, irmão. Nem que chegue no dia, na hora, como já chegou. Mas Jesus cuida. Exatamente. Então, assim, essa questão, essa pressão financeira que o pregador itinerante, ele normalmente, infelizmente, escolhe passar. Por que infelizmente? Porque você bem falou. Hoje você trabalha e prega. Isso. Eu trabalho também e prego. Sim. Mas eu conheço pessoas, né, pessoas próximas, que não trabalham, só pregam. E fazem da sua pregação de itinerante o seu sustento. Vivem da fé ou da obra, como queiram chamar. Sim. Né? E, por conta disso, vive sempre no fio da navalha. Porque ficam dependendo de agenda para poder viver, sustentar a família e a casa. E isso dá um BO, isso dá um problema gigante. Porque você fica ali à mercê de agenda. E cabe, né, pontuar de que, uma vez que aperta o cadastro, maluco, aperta o cinto, o que é que acontece? A mulher em casa fica com moído, com razão, porque filho está passando necessidade, ela também. É que vai acontecer? Cava a agenda e cobra. Aí vem o erro, aí vem a falha, aí vem a questão de ser mercenário da fé, que é você começar a estipular valor. Aí você se acostuma tanto com isso, que quando você está equilibrado, está maior, você está conhecido, a gente já falou sobre isso, você começa a estipular um valor mínimo para poder ele levar. Não. Não, só para você ter ideia, por esses dias, né, tem pastores que pregam muito, são uma bênção. Deus usa a vida do irmão, né? E eles não vêm por menos de 2.000, 5.000 reais. Não vem menos do que isso. A igreja naquele momento tá podendo apenas abençoar com 500 reais, 700 reais, mas não quer vir. Fala que não vale a pena. Ué? Não vale a pena? Você está fazendo o quê, na final de contas, no reino de Deus? Isso. Você está pregando para pessoas ou está pregando em detrimento ao valor que você vai receber? Dinheiro. Então, de verdade, essa questão financeira é extremamente perigosa. Porque se tem duas coisas, eu que sou professor e ministrante para casais, né? Inclusive você teve a oportunidade, eu tive o prazer de estar contigo lá na minha sala para repor uma aula sua e de Fatinha. Eu tenho visto que, nesses anos todos ministrando para casais, que se tem duas coisas que mexem na estrutura de uma família, é a questão de adultério e financeira. Essas duas têm a proeminência dentro dos divórcios que acontecem no mundo, na sociedade, na igreja, né? É a questão de adultério e da questão da finança. E quando se trata de itinerante, isso é um perigo gigante. Gigante demais, porque acabam se tornando mercenário da fé. Mercenário da fé, essa é a verdade, não tem outra palavra para dizer. Entendeu? Então, assim, temos que tomar muito cuidado. Você bem falou aí, né, de que não gosta de ser pesado para ser ninguém, nem tampouco cobrar. Porque não é o correto cobrar. Queridão, combina. Exemplo, eu sou aqui de Pernambuco e tem um pastor que me chama lá do Rio de Janeiro. O mínimo que esse pastor tem que fazer é facilitar a minha ida, facilitar a minha vinda, porque é ele que quer minha presença lá, e o que a igreja puder me abençoar a partir disso é por conta do coração generoso dele. Ih, tocou num ponto aí que eu vou já falar. E não da minha ganância ou da minha postura mercenária. Negativo. Se o pastor paga a minha passagem de avião, paga de ida e de volta, a minha passagem de ônibus, quer que seja. Eu já fui pregar de bike, de pé, de ônibus, irmão. O quê? Problema nenhum. Então, se paga minha passagem de avião para eu ir, eu vou. E lá o pastor fala assim, ó,
por conta da passagem de avião, por conta disso, aquilo outro, eu consigo lhe abençoar com R$ 300. Glória a Deus e aleluia. Que Deus faça multiplicar a 30, 60, a 100 por 1 essa semente que você está depositando na minha vida. E glória a Deus por isso e ponto, Prio. Isso. Deixa eu te falar. Deus me deu a estratégia, certo? É tanto que eu vou pregar. Eu acredito que muito pregador faz isso. Mas eu vou pregar, mas eu levo um material. Eu prego há 12 anos. 12 anos é a mesma conversa com todos os pastores. Como é que a gente faz? Hoje em dia é uma preocupação. Tá difícil você levar um pregador na igreja, mano. Tá difícil. Os caras só pensam em dinheiro. Eu recebo muito convite e é sempre a mesma forma. Como é que a gente faz para trazer o irmão? O irmão cobra. Eu disse, irmão, eu não posso vender a palavra de Deus. Assim você me constrange. Não, perdão, é porque tem uns aí que... Eu disse, 12 anos. É a mesma história, desde a primeira agenda. Como a igreja costuma abençoar os pregadores que vão aí? Como a igreja consegue abençoar a minha família? Eu deixo que a igreja responda. Irmão, a gente pode fazer isso aqui. Ok, perfeito, tá ótimo para mim. Ou como eu vejo que alguma coisa é muito inferior, irmão, faça o seguinte, se conseguir me ajudar com alguma coisa a mais, amém, que Deus te abençoe. Se não, eu vou do mesmo jeito. Aí quer dizer que quando eu recebo uma oferta, quando eu recebo um convite para pregar, como já aconteceu de receber uma oferta de R$800, de R$500, de quase R$1.000, eu vou. Aí quando tem uma igreja que precisa de mim, que faz o maior esforço para mim estar lá, que só pode me dar R$100 ou propriamente combustível, o seu caso aí, né, foi um pouco menos, mas só pode me dar o combustível, a forma de ir e vir, me dá R$50. Aí eu não vou. Aí quer dizer que a que eu fui, que Jesus me abençoou, dá tudo certo. Aqui eu posso abençoar, eu só quero ser abençoado. Não. Já teve igreja de eu sair. Isso eu nunca mais esqueci na minha vida. Do pastor me ligar lá na Zona Norte e dizer como é que a gente vai trazer o irmão. Eu disse, pastor, a mesma história. Veja como vocês podem me abençoar com as condições da igreja. Eu vou. Ele, pronto, é porque a igreja não tem muita oferta não, a gente vai ver daqui para lá. E faltando um dia antes do culto, o pastor me ligar e dizer, varão, eu não tenho como lhe dar oferta, porém, eu vou lhe buscar e deixar. Eu tenho uma traquezinha aqui. Eu disse, tá doido, pastor, que eu vou fazer o senhor sair da Zona Norte para Parnamirim, de Trax para me buscar. Ele, eita, você mora em Parnamirim, do outro lado da ponte, do outro lado de tudo. Eu disse, Ele, eita, então eu vou pedir para cancelar. Infelizmente, pensava que o senhor morava aqui na Zona Norte e tal. Eu disse, não, faça o seguinte, eu vou. Se preocupe com isso, não. Jesus me abençoa. Ele, não, e tal, veja outra. Eu vou, pastor. Tá feita a agenda. Já tô aí. Se preocupe, não. Fui. Tô eu pregando aqui, na igreja. Na frente tem casas, concorda? Uhum. Pregando, quando a festa vi aquela mulher entrando na igreja. Tô no meio da mensagem, terminou a mensagem, a pessoa chegou, me chamou lá fora e disse, rapaz, cheguei em casa, tava varrendo a casa, meio cansada, comecei a escutar você pregando. Jesus falou coisas que só eu e Deus sabia. Deus me deu estratégia. Eu vim orando faz tempo, e tal, e falou. Eu queria lhe abençoar por você ser usado por Deus. Eu só fiz abrir a Bíblia. Ela colocou dentro e eu vim embora. Quando eu parei no posto, eu disse, tá vendo, Jesus? Pelo menos o combustível Jesus me deu. Quando eu fui olhar, irmão, tinha R$300. Se eu dissesse ao pastor, eu vou, pastor, é R$300. Tinha vindo? Tinha não. Tinha não, meu irmão. A gente tem que entender que Deus é o dono do ouro da prata e Ele sabe toda a sua necessidade. Então, quando você faz a obra com amor, Ele lhe abençoa. Mas hoje em dia tá complicado. Assim. E assim, e a gente vê que muitas das vezes, por conta disso, de sair demais, falta prestação de conta, né? Você não dá, não coopera com o pastor local, não tá lá no culto de ensino, não tá lá na ceia, não tá lá nos cultos principais, né? Onde você, como ministro do evangelho, como obreiro, porque você não deixa de ser obreiro, Sim. você pode ser auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, você continua sendo obreiro. Isso. Você continua sendo obreiro. Você só vai servir, às vezes, em locais diferentes, mas você continua sendo obreiro. Então, como é que você coopera com a sua igreja local? Em que momento? Se você sai tanto? Se você não parar. Exato. Então tem que prestar atenção nisso um pouco, para poder a gente entender que você
precisa ter um pastor para poder estar ali orando por você, sabendo de você. Isso me faz lembrar um pastor muito conhecido, nosso pastor Silas Malafaia. Ele sempre disse: eu servi a Deus 30 anos ao lado de um homem. Todas as vezes que eu ia sair, palavras de pastor Silas, eu dizia: pastor José Santos, tô indo pregar em tal lugar. Ele: vá, meu filho, Deus lhe abençoe. Irmão, a gente tá falando do pastor Silas. Tá. Pedir a bênção todas as vezes. Isso. E assim eu faço. Eu faço pastor Anderson, que é meu pastor aqui em Natal. Eu falo: pastor Anderson, recebi um convite para pregar em tal lugar. Ele: vá, meu filho, Deus te abençoe e te use. Isso. Aí a gente vai. Eu, lá na minha congregação, na minha denominação, temos o costume de levar uma carta de recomendação. Sempre. Eu acho que eu tenho um bolo assim, ó. Eu tenho lá todas as minhas cartas, desde que eu comecei a pregar. Eu tenho lá eu ando com a maletazinha e eu tenho todas as minhas cartas de recomendação. E o meu pastor sabe aonde eu estou. Sempre. Acabou o mês, eu vou lá: pastor, tá aqui a minha carta. Para ele ver onde que eu tô. Entendeu? Para ele ver onde eu fui. E eu sempre aviso para onde eu vou. Claro que não dá para avisar toda vez. Porém, já teve obreiro da minha igreja que disse, que chegou pro pastor e disse: cadê o profeta? Só aparece na doutrina? Onde é que ele tá hoje? Isso é um culto de quinta-feira, culto da vitória. O pastor olhou e disse: eu sei onde ele tá. Se você não sabe, quando chegar terça-feira, peça a ele. Ele tem humildade suficiente, tenho certeza. Peça a ele a carta para você ver onde ele está. Aonde ele foi pregar, que ele vai lhe mostrar. Mas eu sei onde ele está. Não precisa a igreja inteira saber. Teve uma vez que eu estava uma semana inteira, e eu tenho um costume, né, às vezes, de fazer, quem entra na minha rede social vai ver, geralmente a semana, né, faço o cartaz playlist, e eu sempre mando pro meu pastor. Aí uma vez, né, eu mandei o cartaz playlist pro meu pastor lá, a lista da onde eu ia estar na semana, tal. Próximos compromissos lá. Pum, uma foto bem bonitona, eu pregando e tal. Meu pastor olhou, eu nunca mais esqueci disso. Ele olhou, eu estava em Boa Vista 1 ainda. Ele ligou para mim e disse: Cleito, Pai do Senhor. Eu disse: Pai do Senhor, meu pastor, tudo bem? Como é que você está? Sua bênção? Ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Eu tô te ligando porque eu vou precisar de você. Essa semana vai ser a campanha de oração, né? Eu digo: sim. Eu pensando que era um dia que ele ia me pedir para pregar na minha igreja, para servir a minha igreja. Ele disse: eu preciso de você nessa semana, lá na portaria. Eu disse: mas qual é o dia lá que o senhor quer? Ele disse: não, eu quero que você vá lá todos os dias. Eu travei, Ivan. Como é? Eu disse: pastor, eu mandei aí o cartaz da minha agenda semanal. O senhor... o senhor olhou, o senhor viu, não sei se o senhor abriu. Ele disse: não, eu vi lá. Tá bem dado, né? Eu disse: mas eu queria você lá na portaria. Aí eu só deu o gosto seco. Eu disse: amém, pastor. Sim, senhor. Tamo lá. Se preocupe não. Vou só alinhar aqui com os pastores, ver quem eu posso mandar para me substituir. E 6h30 eu tô na porta da igreja. Não, 10 minutinhos para sair. Não, 6h30 eu tô lá. Se preocupe não. Amém. Menino, eu passei, eu acho que meia hora. Meu Deus. Pastor, não tem juiz não, é? E passei, fiquei ali pensando, e quando é fé, o telefone toca de novo. Ele disse: Cleiton, oi, meu pastor, deu certo aqui, não vai precisar mais não. Eu ia fazer a primeira ligação pro primeiro pastor para desmarcar, para avisar que o meu pastor ia precisar de mim e tal. Ele ligou e disse: deu certo aqui, se preocupe não que deu tudo certo, pode ir atender suas agendas. Eu entendi que ele quis me testar, ele quis me passar numa prova ali para saber, ver seu coração, para saber onde é que estava meu coração, se era em agenda ou se era em servir o reino. Porque se eu não servir a minha casa, é isso aí, perfeito. Eu não presto perfeito, é isso aí. E a gente fala sobre saúde emocional e física, porque assim, o desgaste de quem se dedica a estudar as escrituras e passar esse conteúdo para os irmãos é de uma importância e um desgaste descomunal. Porque você passar ali 1 hora e pouco em pé, falando o tempo todo, gesticulando, isso demanda uma energia enorme. E se tratar de coisas espirituais, essa energia é triplicada.
né? Um pastor, ele fala isso de maneira pública, e vou citar o nome dele, pastor Josué Brandão. Sim. Ele diz que muitas das vezes já saiu do altar como se tivesse sido atropelado por um caminhão, indo e vindo, de tanto desgaste emocional e espiritual daquela carga enorme de ter estudado, se preparado, orado, jejuado para entregar aquela mensagem, Deus operar e ele sair de lá acabado. Acabado. Então, veja, se a gente pega esse exemplo de um pastor como Josué Brandão e multiplica isso pela quantidade de vezes que esses pastores pregam por aí, imagina o desgaste desses homens. O desgaste desses homens. Então, assim, qual cuidado ou qual ponto, em que momento o pastor, o evangelista, o itinerante, ele precisa observar e parar e fazer isso para poder não ser pego como um pastor que faleceu agora há pouco, né, com 30 e poucos anos, por conta da carga, né, enorme de estar pregando e viajando aí o tempo todo. É o que eu sempre costumo dizer. Pronto, eu venho de uma semana aí corrida. Preguei 7 dias interruptos. Como se não bastasse, no sábado, preguei no aniversário de um círculo de oração, certo? Preguei no aniversário de um culto de jovens. Preguei no aniversário do círculo de oração em Parnamirim. Preguei no aniversário de jovens em Macaíba. E como se não bastasse, que eu não ia nem pegar, mas o irmão insistiu tanto, mas tanto, que eu fui pregar em uma vigília no Bom Pastor, na Assembleia de Deus. Não. E eu cheguei em casa, irmão, eu não queria ir pregar no domingo, porque eu estava cansado, mas eu já tinha uma agenda marcada. Então eu tive que ir pregar. Vim parar terça, eu comecei de terça e vim parar, comecei de quarta, melhor dizendo, e vim parar na terça. Terça agora, preguei também no círculo de oração e fui pregar à noite também. Então, assim, e como a data de terça já tinha marcado há muito tempo, então eu falei com o pastor, ele me liberou e eu fui. Já teve dias de eu pregar, porque a gente ora, né? Abre a agenda, sopra o nome e tal. Aqui eu vejo isso. Eu, como um pregador simples, humilde que sou, e aqui, que eu não saio muito para fora, não passo 15, 20 dias, imagine esses caras que passam tantos dias fora. Entendeu? Já teve dias de eu passar uma semana pregando, quando chegar na sexta agenda, eu já, caramba, de novo, tô cansado, mas tem que ir, né? E voltar exausto. E parece que as 3 últimas são as mais longe, mais distante. É quando sua esposa não vai, você vem ali. Já teve agenda, deu quase cochilar. Deu ir pregar longe, ir no carro sozinho. É tanto Sim. que eu tenho um sonzinho, sabe, no meu carro. E quando eu venho de agenda, meu irmão, é o sonzão lá no último e adorando a Deus, porque senão você cochila. Então, esse é o desgaste. Esse é o desgaste emocional. Exato, Esse sem é o desgaste dúvida, que você... sem dúvida, tem que tomar conta disso. Se você não se preparar, daqui a pouco você tá aí ao léu, como acontece. Não é só com pregador, com pastor. Você vê pastores aí, o índice de pessoas tirando a própria vida. Enorme. Enorme. Enorme, porque tá... De pregadores que se frustram porque são maltratados. O pessoal não presta atenção, só pensam que é só aquilo ali, abandonam a fé. Eu tenho amigos meus que pregavam muito e hoje em dia, não quero isso pra mim mais não. Eu vou dar atenção à minha família e vou pro meu trabalho e pronto. Ontem mesmo, um desses me ligou, passou a agenda e eu perguntei, eu disse, cadê tu, macho? Que eu não vi mais. O que aconteceu que tu não tá mais postando alguma coisa? Não, mano. Eu vou estar sendo esculachado por pastor. Hoje em dia é um erro grande. Desculpa até falar aqui abertamente, mas eu não tenho papo na língua, não. É um erro grande a acepção que se faz de pessoas. Sim. Vem fulano de tal, é uma oferta, é um tratamento, é isso e aquilo. Aí vai você que prega, entre aspas, quase a mesma coisa, do mesmo jeito, mas não tem um nome, aí finda. Por isso que muitas pessoas param no meio do caminho, se frustram. Se você não souber lidar com esse emocional,
Justamente. Você vai parar, você vai se frustrar e a gente não pode olhar para o homem. O alvo é Jesus Cristo. Sempre. Sempre. E com isso a gente vai caminhando aqui para concluir, para falar de duas coisas que elas se assemelham, elas caminham junto. Que é o seguinte: em primeiro lugar, o altar começa em casa. O altar começa em casa. E também tomar cuidado para que você não se desvie do seu chamado original. Deus lhe chamou para ser um evangelista, assim como tem nos 5 ministérios. Deus chamou para apóstolo, para profeta, para pastores, evangelistas e mestres. Deus chamou cada um para uma área. Se você sente, se identifica e tem convicção de que Deus chamou como evangelista, ok, esse é o seu chamado original. Então, muitas das vezes, um pregador itinerante, ele esquece que Deus chamou ele para ser apenas pregoeiro da palavra. Sim. E quer ser um popstar. Tá. Quer ser alguém que quer estar em evidência, quer estar nos melhores lugares, quer estar ganhando as melhores ofertas e aí por diante. Isso tem que ser avaliado e por isso que eu coloquei essas duas coisas juntos. Por quê? Porque ele precisa primeiro fazer com que o seu altar de casa esteja sempre erguido, no lugar, arrumado. Assim como Elias arrumou o altar lá no Carmelo. Assim como Elias arrumou as pedras, a lenha, jogou até água. Deixou tudo preparado para que o fogo descesse. Então, em casa, precisa estar preparado, pronto, para que o fogo esteja sempre descendo no seu altar de casa, para que assim você não se esqueça do chamado original que Deus o vocacionou, que é para ser um pregoeiro. Estamos falando de pregador itinerante, para ser um pregoeiro, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente prega tanto no altar de fora e esquece de pregar no altar de dentro. E no altar de dentro é interessante que no altar de dentro você não consegue ter máscara, performance, porque lá você é o que é. Isso. Lá, as pessoas que convivem com você sabem como você acorda, como você trata, como você se comunica, como você vive o seu viver diário. Lá no altar de fora, no seu chamado original, você pode fazer performance, você está bem vestido, Isso. As pessoas lhe conhecem por um determinado tempo. Então, como fazer essa conciliação e tomar cuidado para que você não se desvie daquilo que Deus chamou? Justamente. A questão é, o meu primeiro ministério é em casa. Perfeito. Meu primeiro ministério, família. É o meu lar. Sim. Você citou, vou citá-lo novamente. O nosso pastor Silas. Foi ele que deu essa palavra. Nunca mais esqueci disso. Quer saber quem é Silas Malafaia? Pergunta a minha esposa. Passa a semana comigo lá em casa. Eu vou fazer coisa, irmão, que você vai olhar e dizer, pastor Silas, eu sou ser humano, meu irmão. Exatamente. Quer saber quem é o profeta? Passa a semana lá em casa. Passa 2, 3 dias, pergunta a minha esposa, pergunta ao meu filho. Você tem que ser o seu maior exemplo dentro de casa. Quer saber quem é Cleiton Correia? Não o pregador Cleiton Correia. Quer saber quem é o ser humano Cleiton Correia? Pergunta a mãe. Pergunta o meu filho. Sabe o que é que meu filho disse com 10 anos? Pai, tu prega muito, mas tu sabe que quando eu crescer, eu vou pregar mais do que você. Isso é exemplo. O filho é exemplo do pai. Eu prego muito em culto de família. Sou muito chamado para pregar em culto de família. E é o que eu sempre prego. O que é que você ensina ao seu filho? Quem é você para sua esposa? Eu sempre costumo falar nas minhas pregações, e Deus sempre me volta para isso. Deus, ele é o Deus das perguntas. Deus me tirou lá de casa para vir aqui e fazer um bocado de perguntas. O que é que você ensina ao seu filho? Chega o cara lá da prestação, bate na tua porta, aí tu, eita, olha pela janela, o cara da prestação, manda o menino, ei, vai lá. Diz que eu não tô em casa, não. O menino vai, o menino é inocente. Ele vai lá e vai dizer, ei, meu pai mandou dizer que que não estava em casa, não. Faça isso não, você está ensinando seu filho a mentir. Eu vou te convidar para ir almoçar lá em casa qualquer dia, para ir jantar, para fazer qualquer coisa. Olhe, ele está convidando e está registrado nas câmeras, viu? Então tá bom, tem como cobrar, tem como não cobrar. Se você chegar lá em casa, Ivan,
colocou que você tinha que colocar, sentou na mesa. Se você for comer, pum, meu filho vai olhar pra você e vai dizer, não vai dizer a você, mas vai dizer a mim. E aí, pai, vai orar não, porque ele foi ensinado assim. Seu primeiro ministério é em casa. Sem dúvida, sem dúvida. E o pessoal esquece disso aí. Quem é você dentro de casa? Quem é você fora de casa? E é um paradigma grande que o povo faz. Não tem como, porque em casa você não tem máscara. Exato. Em casa é você. É isso aí. Em casa é você e pronto. Então, a transparência é a base de tudo. Por isso que muitas das pessoas olham pra mim, mas o profeta é muito brincalhão. Eu sou brincalhão mesmo, eu sou essa pessoa aí. Como eu tenho uma pregação que eu gosto muito dela, que eu prego sobre a vida de Pedro. E quando termina, o pessoal se encaixa muito na vida de Pedro. Ixi, cara. Aí eu preguei sobre o que, igreja? Sobre Pedro. Eu disse, não, eu preguei sobre você. Você é assim. Então seja quem você é. Você não é super-homem. Você não é santo demais. Então, esse é o paradigma. Seja você dentro de casa, seja você na igreja, seja você quem você é. Que maravilha. De verdade, essa conversa que nós tivemos aqui foi poderosa demais. Esclarecedora, Top. direcionada, Isso. né? E cheia, né, de Deus, da sabedoria de Deus. Por quê? Porque eu acredito muito que muitos daqueles que nos acompanham são pregadores itinerantes. Isso. São pregadores que podem estar agora reavaliando o seu conceito do que é ser itinerante. Porque ser itinerante é muito mais do que exercer um ministério fora. É equilíbrio e dependência de Deus. Porque uma vez que você está com o seu altar edificado em casa, uma vez que você está firme no seu propósito original pelo qual Deus lhe chamou, todas esses pontos que nós colocamos aqui da vulnerabilidade de um pregador itinerante, ele vai minimizá-lo de maneira significativa e vai errar cada vez menos, ou vai ficar cada vez menos vulnerável. Por quê? Seu altar está restaurado. Ele não se desviou do propósito e está na dependência de Deus. Isso. E isso vai acontecer. Então, de verdade, eu agradeço demais, né, diácono, profeta Cleiton Corrêa, está aqui contigo, compartilhando, né, um pouco daquilo que você é, que você vive e daquilo que você já viu por aí, daquilo que a gente também conhece sobre a questão da itinerância. Então eu espero em Deus de verdade que você continue firme, que você continue nesse propósito, que você não se desvie do seu propósito original, que você continue com o seu altar em dia, que Deus abençoe e de verdade sopre teu nome por aí, Aleluia. em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. O Discípulo Podcast fica muito honrado de receber Cleiton Corrêa aqui. Eu que agradeço. Para mim é um momento ímpar, é muito interessante estar aqui. Como eu disse outras vezes, né? Vou lá visitar, dar uma olhada, e nem imaginava de estar aqui. Como eu sempre aí dizia, um dia é você lá. Eu disse, está agendado lá no cartório do céu. O dia chegou. E é justamente isso. Um recado de última instância. Fica à vontade, para a câmera é sua. Orem, cuide da sua família, busquem. Nunca pare de orar, nunca pare de buscar. Faça aquilo que Jesus lhe chamou para fazer, exerça seu ministério, mas com o pé no chão. Não deixe o orgulho, não deixe a soberba, não deixe os aplausos, não deixe que nada disso venha subir no teu coração. Quem tem que estar acima do teu coração é Jesus. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui nesse podcast abençoado. Várias pessoas passaram pelos discípulos, né? Pessoas que eu acompanhei, que eu nunca nem imaginei estar aqui. Mas aí chegamos até aqui. E que Deus abençoe a todos os nossos, né, telespectadores, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Sinta abençoado e agraciado com essa palavra, em nome de Jesus. Maravilha. E você que acompanhou o Discípulos Podcast até aqui, nós estamos finalizando mais um papo com o pastor com o tema: os desafios do pregador itinerante. Que momento poderoso. Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, de deixar um comentário acerca desse assunto. O que é que você acha sobre isso? O que é que você pensa? Deixa aí nos comentários. Vai ser importante demais a gente interagir com esse tema. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.